Você já se perguntou sobre a origem dos povos asiáticos, como os japoneses, chineses e coreanos, sob a perspectiva bíblica? Prepare-se para uma jornada fascinante através das Escrituras que podem trazer novas luzes sobre essa história milenar e intrigante. A Bíblia é um dos textos mais antigos e influentes da história da humanidade. Embora suas escrituras sejam frequentemente associadas ao Oriente Médio, há interpretações e teorias fascinantes que tentam relacionar as origens de diversos povos com relatos bíblicos. Neste vídeo, iremos explorar essas conexões e revelar o que alguns estudiosos acreditam que a Bíblia tem a dizer sobre as origens dos japoneses, chineses e coreanos. Vamos mergulhar nas antigas narrativas do Antigo Testamento e traçar possíveis vínculos e descendências que podem surpreendê-lo. Após o dilúvio, a Bíblia narra que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cada um destes filhos deu origem a diferentes povos. Sem é geralmente associado aos semitas, Cam aos camitas e Jafé aos jafetitas. Mas onde entram os povos asiáticos nesta narrativa? Vamos explorar como esses descendentes podem ter se espalhado e o que isso pode significar para a origem dos povos do leste. Prosseguindo com a narrativa, podemos ver que a Bíblia menciona que os descendentes de Jafé se espalharam pelas ilhas das nações. Gênesis 10, 5. Uma descrição que alguns interpretam como referência a áreas além da Mesopotâmia, incluindo partes da Europa e Ásia. O nome Jafé é por vezes associado à palavra para belo ou abrir, sugerindo a ideia de expansão. Alguns teóricos sugerem uma ligação entre Jafé e as populações da Ásia, incluindo os asiáticos do leste. No entanto, a conexão entre os povos asiáticos e os descendentes de Jafé ou de outros filhos de Noé não é direta e é frequentemente objeto de debates e interpretações variadas. A arqueologia e a linguística modernas não proporcionam provas diretas ligando estas civilizações antigas ao relato bíblico. No entanto, as tradições orais e as genealogias do passado permitem que muitos tentem fazer essas conexões. Outro ponto de vista sugere que alguns descendentes de Sem, especificamente Eber, podem ter conexões com povos que mais tarde migrariam para o leste. Na tradição, Eber é visto como o ancestral dos hebreus, mas sua descendência também se espalha para outras regiões. Certas teorias afirmam que essa expansão inclui áreas que agora conhecemos como partes da Ásia. Há ainda especulações que ligam os semitas a diversas culturas ao longo do chamado Crescente Fértil, e algumas dessas migrações podem ter influenciado diretamente a gênese de povos na Ásia. Isso levanta a questão: como as interações e migrações do passado moldaram a diversificada tapeçaria étnica que vemos hoje? Povos e narrativas paralelas. Interessante notar que a Bíblia, em seu livro de Gênesis, enfatiza a dispersão dos povos após a construção da Torre de Babel. Esta dispersão é frequentemente considerada uma metáfora poderosa para a diversidade linguística e cultural que vemos hoje. Assim, há uma rica tapeçaria de narrativas sobre como as diferentes nações e seus idiomas se formaram. Além disso, algumas interpretações adicionais focam em aspectos culturais e linguísticos que destacam semelhanças entre as tradições orais asiáticas e as histórias bíblicas, gerando ainda mais discussões sobre influências culturais mútuas. Ao considerar a origem dos povos asiáticos sob a perspectiva bíblica, é essencial explorar as grandes migrações humanas que ocorreram ao longo dos milênios. Diferentes teorias tentam explicar como os descendentes de Noé poderiam ter se espalhado e dado origem a distintas culturas, incluindo as asiáticas.
Uma das rotas migratórias mais significativas na história foi a Rota da Seda, um antigo caminho comercial que conectava o Oriente e o Ocidente. Este caminho não só permitiu o comércio de mercadorias como seda, especiarias e metais preciosos, mas também facilitou o intercâmbio cultural e genético entre diferentes povos. Alguns historiadores sugerem que as migrações de povos descendentes de Noé poderiam ter seguido rotas semelhantes, ligando eventualmente ao leste asiático. Além disso, a presença de grupos nômades que se deslocavam em busca de terras férteis sugere que as populações antigas frequentemente se moviam, gerando novas comunidades e nações. Este movimento de pessoas também pode ter contribuído para a mistura de características culturais e linguísticas. Há teorias interessantes que relacionam a língua com a migração e a origem de povos. A linguagem é um dos pilares fundamentais da cultura e pode oferecer pistas sobre as interações antigas entre as diversas civilizações. Por exemplo, alguns linguistas estudam as semelhanças entre as línguas indo-europeias e algumas línguas asiáticas para tentar traçar possíveis conexões genealógicas. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias são complexas e frequentemente hipotéticas. A falta de evidências escritas ou arqueológicas diretas, na maioria dos casos, torna difícil afirmar qualquer ligação com certeza, mas elas estimulam um rico campo de debate e investigação. Com os avanços em genética, estudos modernos têm explorado as relações entre diferentes grupos étnicos a partir de análises genéticas. Essas investigações revelaram uma complexidade notável nas origens dos povos asiáticos, mostrando misturas de diferentes populações ao longo do tempo. Embora essas descobertas não vinculem diretamente a história bíblica com a origem dos japoneses, chineses e coreanos, elas oferecem uma visão sobre como povos diversificados podem compartilhar ancestrais comuns. Essas conexões genéticas também abrem portas para novas interpretações e compreensão da história humana, refletindo a intrincada rede de interações que moldaram a humanidade. Quando exploramos a origem dos japoneses, chineses e coreanos através da lente das narrativas bíblicas, também devemos considerar as mitologias e tradições culturais próprias dessas civilizações. Cada uma destas culturas tem histórias ricas que falam sobre suas origens e criação, e analisá-las em conjunto com as escrituras bíblicas pode revelar insights fascinantes. Cada uma dessas culturas possui seus próprios mitos de criação. Por exemplo, na mitologia japonesa, a criação do Japão é atribuída aos deuses Izanagi e Izanami, que, segundo a lenda, criaram as ilhas do Japão ao agitar o oceano com uma lança celestial. Esta história tem ecos de uma criação poderosa e divina, similar em alguns aspectos às narrativas de criação bíblicas. Na mitologia chinesa, há vários mitos de criação, como o de Pangu, que separou o céu e a terra e criou o mundo, ou o mito de Nua, que modelou a humanidade com barro. Essas histórias, embora diferentes em seus detalhes, compartilham temas comuns de caos, ordem e divindade na obra da criação. Os coreanos têm a lenda de Dangun Wangeom, que é considerado o fundador do primeiro reino coreano, Gojoseon. Esta lenda fala sobre a descida de uma figura celestial para a Terra e a fundação de uma nova civilização, ecoando temas de conexão divina que também ressoam nos textos bíblicos. É fascinante notar que, apesar das diferenças geográficas e culturais, há temas universais nessas narrativas que refletem questões fundamentais sobre a existência humana. De onde viemos, como fomos feitos e qual é o nosso propósito? Estas perguntas universais têm sido abordadas de maneiras distintas, mas muitas vezes convergentes.
Analisar possíveis influências mútuas entre as tradições ocidentais e orientais pode nos levar a pensar sobre como as ideias viajam ao longo do tempo e do espaço, influenciando-se mutuamente. As trocas culturais através do comércio, viagens e migrações podem ter deixado marcas nos mitos e tradições que conhecemos hoje. A tentativa de conectar histórias bíblicas com mitologias asiáticas nos leva a refletir sobre o poder das narrativas em moldar a identidade e a cultura das pessoas. Ao mesmo tempo, nos desafia a considerar como essas histórias podem interagir ou coexistir, oferecendo uma tapeçaria rica e complexa da experiência humana. Embora seja improvável que um consenso definitivo sobre essas origens seja alcançado devido à falta de evidências concretas, o estudo dessas histórias nos convida a apreciar a diversidade e a profundidade dos mitos de criação em todo o mundo. A história humana é um entrelaçamento de eventos, culturas e crenças que moldaram nossa civilização atual. Ao considerar a origem dos japoneses, chineses e coreanos sob a perspectiva bíblica, vale a pena explorar as possíveis intersecções históricas que poderiam ter influenciado esses povos. A antiga China, com suas dinastias e impérios, interagiu ao longo de milênios com diversos povos e culturas. O intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente, embora mais proeminente em tempos posteriores, poderia ter raízes mais antigas do que muitos imaginam. Os famosos Rota da Seda e as expedições de Zhang Qian, por exemplo, estabeleceram conexões que permitiram a troca de ideias e produtos, potencialmente influenciando tradições e narrativas. No Japão, a cultura nativa foi moldada por ondas de migração e influência continental, incluindo a introdução de conceitos e práticas da China e da Coreia. Esses fluxos migratórios e culturais poderiam, em teoria, conter vestígios de histórias e tradições transmitidas através de gerações, algumas das quais poderiam ter sido influenciadas por narrativas bíblicas ou similares. Ainda que o impacto do cristianismo nas culturas asiáticas tenha variado significativamente ao longo da história, essas interações contribuíram para um intercâmbio de ideias que pode ter influenciado a percepção da origem e identidade desses povos. A identidade cultural é complexa e multifacetada. A tentativa de relacionar a origem dos japoneses, chineses e coreanos com narrativas bíblicas nos lembra que todas as culturas estão, de alguma forma, entrelaçadas. As antigas migrações, o comércio e a troca de ideias ao longo de milênios criaram laços invisíveis que continuam a moldar sociedades em todo o mundo. Essa reflexão nos leva a questionar: até que ponto essas antigas interações ainda ecoam na identidade moderna desses povos? E como podemos apreciar a riqueza dessas tradições enquanto continuamos a explorar nossas próprias origens? Para entender melhor as origens dos japoneses, chineses e coreanos, vamos nos aprofundar nas descobertas genéticas e arqueológicas que lançam luz sobre a ancestralidade desses povos e suas possíveis conexões bíblicas. Com o advento da genética moderna, cientistas têm conseguido mapear as relações entre diferentes grupos étnicos e suas migrações ao longo do tempo. Estudos de DNA têm mostrado que os povos do leste asiático compartilham ancestrais comuns que remontam a milhares de anos. Essas análises revelam complexas interações entre diversos grupos que contribuíram para a formação das atuais populações asiáticas. Por exemplo, análises do DNA mitocondrial e do cromossomo ictus sugerem que há uma ancestralidade comum significativa entre os povos da China, Japão e Coreia, embora também existam diferenças regionais que refletem a longa história de migrações e adaptações locais.
Esses dados genéticos, embora não diretamente conectados às narrativas bíblicas, oferecem um contexto sobre como populações antigas poderiam ter se movido e evoluído, possibilitando especulações sobre como essas histórias antigas podem ter influenciado tradições orais e escritas. A arqueologia também fornece pistas cruciais sobre as origens e migrações dos povos asiáticos. Sítios arqueológicos ao longo da Ásia revelam uma vasta gama de culturas que se desenvolveram independentemente e, em alguns casos, simultaneamente. Ferramentas de pedra, cerâmica e vestígios de assentamentos agrícolas sugerem que as interações entre grupos humanos eram complexas e dinâmicas. Na Península Coreana, por exemplo, descobertas arqueológicas indicam a presença de culturas antigas que podem ter sido influenciadas por contatos com povos do norte da China e da Sibéria. No Japão, a cultura Jomon, uma das mais antigas do mundo, mostra uma continuidade e desenvolvimento que intriga os pesquisadores sobre como essas sociedades evoluíram. Embora as evidências genéticas e arqueológicas não possam confirmar diretamente as histórias bíblicas, elas oferecem um pano de fundo valioso para entender como as narrativas de origem podem ter evoluído e se diversificado ao longo do tempo. As histórias de criação e migração, presentes em muitas culturas, refletem uma necessidade humana universal de compreender nosso lugar no mundo. Ao explorar essas evidências, podemos começar a apreciar a complexidade da história humana e as maneiras pelas quais diferentes tradições podem ter se influenciado mutuamente. Isso nos leva a considerar a beleza da diversidade cultural e as profundas conexões que todos compartilhamos. As tradições orais e as crônicas antigas desempenham um papel vital na preservação das histórias e identidades culturais dos povos. Ao explorar a origem dos japoneses, chineses e coreanos, é essencial considerar como essas histórias foram transmitidas ao longo de gerações e o que podem revelar sobre possíveis conexões bíblicas. Antes da invenção da escrita, as sociedades humanas confiaram na tradição oral para transmitir conhecimento e histórias. Essas narrativas orais não apenas mantinham vivas as histórias de ancestrais e eventos significativos, mas também desempenhavam um papel crucial na formação da identidade cultural. Na Ásia, muitas dessas histórias evoluíram para mitos e lendas que ainda são contados hoje. Embora possam não ter vínculos diretos com os relatos bíblicos, eles frequentemente compartilham temas universais como a criação, o heroísmo e a divindade. Essas histórias ajudam a conectar o passado ao presente, proporcionando uma sensação de continuidade e pertencimento. Com o advento da escrita, as civilizações começaram a documentar seus conhecimentos e histórias em forma de crônicas e registros. Na China, por exemplo, textos antigos como os Anais da Primavera e Outono e os Registros do Grande Historiador compilaram uma vasta gama de informações históricas e culturais que ainda são estudadas hoje. Esses textos não apenas documentam eventos e linhagens, mas também refletem a complexidade das interações humanas e a evolução das sociedades. Embora esses documentos não referenciem diretamente a Bíblia, eles oferecem um contexto importante para entender as influências culturais na região. Com o tempo, as histórias orais e escritas podem se mesclar, evoluindo em novas formas de narrativas. As interações com o Ocidente ao longo dos séculos, especialmente durante períodos de comércio e migração, podem ter introduzido novos elementos às tradições locais, possibilitando que algumas ideias bíblicas ou conceitos semelhantes se integrassem nas histórias asiáticas. Este processo de intercâmbio cultural pode ser visto em muitos lugares ao redor do mundo,
onde as religiões e mitologias locais incorporaram elementos de outras tradições. Isso destaca a natureza fluida das narrativas culturais e a capacidade humana de adaptar e reinterpretar histórias ao longo do tempo. Implicações para a identidade contemporânea hoje, ao refletirmos sobre a origem dos japoneses, chineses e coreanos, é importante reconhecer o valor dessas histórias e tradições na construção da identidade cultural contemporânea. Elas não apenas conectam as pessoas ao seu passado, mas também influenciam valores, crenças e práticas atuais. Continuar a estudar e preservar essas histórias é essencial para garantir que a rica tapeçaria da experiência humana continue a inspirar e ensinar futuras gerações, mantendo o respeito pela diversidade e a conexão com nossas raízes. Para entender completamente a origem dos povos asiáticos à luz das narrativas bíblicas, é crucial explorar como os contatos comerciais e culturais ao longo da história moldaram essas civilizações. Esses intercâmbios não apenas enriqueceram as culturas locais, mas também possibilitaram a disseminação de ideias e crenças. As rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, foram mais do que simples corredores de mercadorias. Elas funcionaram como verdadeiras pontes culturais, facilitando a troca de ideias, tecnologias e tradições religiosas. Mercadores viajavam entre continentes, transportando não apenas seda, especiarias e porcelanas, mas também histórias e crenças que impactaram profundamente as sociedades por onde passavam. A interação entre mercadores de diferentes origens promoveu um ambiente de troca intelectual e espiritual, possibilitando a assimilação de elementos culturais distintos. Por exemplo, a introdução do budismo na China através das rotas comerciais é um testemunho do impacto duradouro dessas interações. O intercâmbio cultural não se limitou ao comércio de bens materiais. As influências artísticas e estéticas entre o Oriente e o Ocidente se manifestaram em várias formas, desde a arquitetura até a música e a literatura. Monumentos como templos e palácios frequentemente exibem uma fusão de estilos e técnicas que refletem essa rica troca de conhecimento. Essas influências também podem ser observadas na literatura e nos mitos. Histórias e tradições de diferentes culturas se entrelaçaram, criando narrativas que incorporam elementos de várias origens. Embora essas influências não sejam diretamente bíblicas, elas revelam a natureza interconectada das civilizações humanas. Ao longo dos séculos, as religiões e filosofias asiáticas interagiram com tradições ocidentais, incluindo o cristianismo. Durante períodos de contato mais intenso, como o da missão jesuíta na China, houve um intercâmbio significativo de ideias religiosas e filosóficas. Isso levou a discussões e debates sobre a compatibilidade entre diferentes sistemas de crenças. Essas interações religiosas não apenas desafiaram e enriqueceram as tradições locais, mas também geraram novas formas de expressão espiritual. A adaptação e a sincretização de práticas religiosas evidenciam a capacidade dos seres humanos de integrar e reinterpretar suas crenças. Hoje, à medida que a globalização continua a unir o mundo, a compreensão dessas antigas interações culturais oferece insights valiosos sobre como as sociedades podem prosperar em um mundo interdependente. O respeito e a apreciação pelas tradições e histórias de outros povos são essenciais para fomentar a paz e a colaboração internacional. Reconhecer a complexidade e a interconectividade das origens culturais nos ajuda a entender melhor a nossa própria identidade e a celebrar a diversidade que enriquece a experiência humana global.
A riqueza das tradições asiáticas está profundamente enraizada nas lendas e no conhecimento dos sábios que, ao longo dos séculos, moldaram a percepção que os povos japoneses, chineses e coreanos têm de si mesmos e do mundo. Estas histórias, por mais que se distanciem do relato bíblico, oferecem perspectivas únicas sobre a identidade e a moralidade, que muitas vezes ressoam com temas universais presentes também na Bíblia. Dentro das tradições asiáticas, as lendas fundacionais ocupam um lugar especial, funcionando como narrativas que explicam a origem de um povo ou nação. No Japão, a lenda dos deuses Izanagi e Izanami, que criaram as ilhas japonesas, é uma história que transmite valores sobre divindade e criação. Da mesma forma, na China, o mito de Pangu e a separação do céu e da terra oferecem uma compreensão das forças cósmicas e da origem do universo. Estas lendas, assim como as histórias bíblicas de criação, abordam grandes questões existenciais e refletem a busca humana por significado e ordem no universo. As narrativas servem para transmitir ensinamentos morais, explicando não apenas de onde viemos, mas também como devemos viver. Os sábios e filósofos asiáticos, como Confúcio, Laozi e Buda, desempenharam papéis fundamentais na formação das filosofias e práticas culturais que definem muitas sociedades asiáticas. Seus ensinamentos, baseados em sabedoria prática e ética, oferecem diretrizes sobre comportamento, governança e a natureza da existência. A sabedoria desses mestres, embora diferente em seus contextos e aplicações, muitas vezes ressoa com princípios universais encontrados em textos sagrados, como a Bíblia. A ênfase em ética, moralidade e a busca pela harmonia são temas comuns que transcendem fronteiras culturais. Com o contato crescente entre o Oriente e o Ocidente através do comércio, viagens e missões religiosas, surgiu uma interseção de filosofias que promoveu um ambiente de troca intelectual. Essa interseção levou à absorção e adaptação de conceitos filosóficos, criando sinergias que expandiram o entendimento humano sobre a vida e o universo. As tradições asiáticas, com suas ricas tapetarias de mitos e filosofias, oferecem uma janela para entender as interações culturais ao longo da história. Estas histórias e ideias não apenas moldaram as identidades nacionais, mas também contribuíram para o patrimônio intelectual global. Hoje, essas lendas e filosofias continuam a evoluir, adaptando-se aos tempos modernos, enquanto preservam suas essências tradicionais. Elas representam a capacidade humana de contar histórias que ressoam com experiências compartilhadas, inspirando novas gerações a explorar suas identidades e valores. Ao examinar estas narrativas através da lente das histórias bíblicas, somos lembrados de que, apesar das diferenças superficiais, todas as culturas partilham uma busca comum por conhecimento e compreensão. Esta apreciação da diversidade narrativa tem o poder de unir povos e promover um entendimento mais profundo das complexas tramas da história humana. Explorar a origem dos japoneses, chineses e coreanos através das lentes das tradições religiosas e filosóficas revela uma teia complexa de interações culturais. Embora distantes geograficamente, as influências mútuas entre o Oriente e o Ocidente ao longo da história criaram um mosaico de crenças e práticas que continuam a moldar essas sociedades. O contato entre religiões asiáticas, como o budismo, taoísmo e shintoísmo, com o cristianismo, trouxe uma nova dimensão às tradições locais. Cada religião, com seus conceitos únicos de divindade, moralidade e vida após a morte, contribuiu para um diálogo contínuo e enriquecedor. No Japão,
O shintoísmo e o budismo coexistem há séculos, cada um contribuindo com suas práticas e rituais. O cristianismo, introduzido por missionários europeus, adicionou uma nova camada de espiritualidade, ainda que sua aceitação tenha sido limitada e variável ao longo do tempo. Na Coreia, o confucionismo, o budismo e o cristianismo se entrelaçaram, influenciando profundamente a estrutura social e os valores éticos. O sincretismo religioso na Ásia é um testemunho da capacidade humana de integrar e reinterpretar diferentes sistemas de crenças. Os ensinamentos de filósofos como Confúcio e Laozi enfatizam a harmonia social, a ética e a busca pela sabedoria interior, conceitos que encontram paralelo em muitas tradições religiosas. Essas filosofias focam em questões práticas de governança, moralidade e relações interpessoais, proporcionando uma base sólida para a vida cotidiana. A espiritualidade asiática, com sua ênfase no equilíbrio entre homem e natureza, ecos das leis naturais e a busca pela iluminação, oferece perspectivas que enriquecem o entendimento das complexas interações entre corpo, mente e espírito. Ao longo da história, as ideias religiosas e filosóficas viajaram através de fronteiras, influenciando o pensamento e as práticas de diversas culturas. A adaptação de conceitos como karma, dharma e ren, benevolência no Ocidente, e a incorporação de princípios cristãos na Ásia são exemplos de como as culturas podem evoluir e crescer através do intercâmbio. Essas influências cruzadas demonstram a natureza dinâmica da religião e filosofia, refletindo a constante busca humana por significados mais profundos e compreensões abrangentes da vida. Ao considerar a riqueza das tradições asiáticas e suas interações com o pensamento bíblico, somos lembrados da complexidade e beleza da diversidade cultural. Apesar das diferenças, há uma unidade subjacente nas preocupações humanas, universais e nos valores que definem a ética e a moralidade em todo o mundo. Estas narrativas e filosofias, embora distintas em suas origens, oferecem insights valiosos sobre a humanidade e nosso lugar no universo. Elas nos convidam a celebrar a diversidade das tradições, enquanto buscamos um entendimento compartilhado que possa unir todas as pessoas em um mundo cada vez mais interconectado. Ao longo desta exploração das origens dos japoneses, chineses e coreanos sob a perspectiva bíblica, mergulhamos em uma rica tapeçaria de histórias, tradições e filosofias. Agora é o momento de sintetizar esses insights e refletir sobre o que aprendemos. Através deste estudo, vimos como as narrativas bíblicas podem ser consideradas em diálogo com as tradições asiáticas. Embora os relatos não se conectem diretamente, eles compartilham temas comuns de criação, moralidade e a busca por significado. Esta interconectividade sugere que, apesar das diferenças culturais, existe uma busca universal por compreender nosso lugar no mundo e nossa origem. Essas narrativas nos lembram da rica diversidade de histórias que cada cultura carrega, oferecendo perspectivas únicas sobre a vida e a existência. Elas são um testemunho da complexidade da experiência humana e da capacidade de adaptação e sincretismo cultural. As trocas culturais, facilitadas por rotas comerciais e interações históricas, tiveram um papel significativo em moldar as tradições e identidades dos povos asiáticos. A integração de ideias e práticas de diferentes culturas criou novas formas de expressão e entendimento espiritual, enriquecendo o patrimônio cultural e humano global. Essas trocas culturais nos ensinam sobre a importância do diálogo e da abertura para novas ideias. Elas mostram que, ao nos engajarmos com outras culturas,
podemos expandir nossa compreensão e encontrar novos caminhos para a conexão e crescimento mútuo. Explorar as origens dos povos asiáticos através de várias lentes nos leva a refletir sobre a complexidade da identidade cultural. Cada nação é tecida por uma história única de interações e influências, e entender essas histórias é essencial para apreciar plenamente a riqueza da herança cultural global. Esta reflexão nos convida a valorizar a diversidade e a reconhecer a beleza nas diferenças. As histórias e tradições de cada povo são tesouros que devem ser preservados e celebrados, pois contribuem para o mosaico vibrante da humanidade. Ao encerrar esta jornada, somos encorajados a continuar explorando e aprendendo sobre nossas próprias origens e as origens dos outros. Este chamado para a exploração contínua é uma celebração do espírito humano, sempre curioso e buscando compreender mais sobre o mundo ao nosso redor. Agora é sua vez. Como esta exploração das origens bíblicas influenciou sua perspectiva sobre as conexões culturais globais? Espero que este vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a rica e complexa tapeçaria das histórias humanas. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe um comentário sobre o que você achou mais interessante. Sua participação é fundamental para continuarmos a explorar temas fascinantes como este. Até a próxima!